Provérbios, capítulo 5. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. 2. Então, você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. 3. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. 4. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. 5. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. 6. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Versículo 7. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. 9. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. 10. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. 11. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. 12. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. 13. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. 14. E quase caí na desgraça diante de todos. 15. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. 16. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. 17. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. 18. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou. 19. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. 20. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? 21. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. 22. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. 23. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. A leitura de Provérbios, capítulo 5, fala sobre o cuidado com a sua vida sentimental. Se você está solteiro, você deve procurar uma mulher ou um homem para que você tenha o seu casamento. Você deve buscar uma pessoa de valor, que tenha princípios e que busque ao Senhor em primeiro lugar. Como nós lemos em Provérbios 1, aqui em Provérbios 1, vamos lembrar do versículo 7, que fala que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. E nós dissemos que temer a Deus significa respeitar a Deus acima de tudo. Então, para que você seja sábio, é preciso primeiro respeitar a Deus e colocá-lo acima de tudo. Ele é o Senhor.
Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Então, se você está solteiro e você está sentindo a necessidade de ter a sua vida sentimental, não se entregue a uma noite em uma festa, em uma balada, ou não se entregue para ficar com alguém uma vez ou duas vezes ou três vezes a título de algo casual. Isso vai marcar a sua vida com vários relacionamentos e você não terá juízo suficiente para acertar e firmar-se em um casamento. O capítulo 5 diz que você deve ter sabedoria, que você deve prestar atenção no que ele diz. Veja que o versículo 1 fala: Filho, preste atenção no que eu digo, com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Tem muitos pais que oprimem os filhos, dizendo que eles devem aguardar para ter a casa própria, o carro, a faculdade e tudo para que só depois possam se casar. Mas o que eu tenho visto, e eu quero compartilhar isso com você que está ouvindo esse vídeo, é que algumas famílias que eu tenho visto têm chegado em uma situação em que o filho e a filha estão com 30, 31, 33, 35 anos e não se casaram porque os pais oprimiram tanto esses filhos, dizendo para eles: você não pode casar enquanto você não tiver as coisas, que agora que esses filhos estão começando a comprar as coisas, eles se sentem desmotivados a entrar em um relacionamento porque estão cheios de problemas emocionais. Então, se você é um jovem que tem aí entre 18 e 19 anos, você deve começar a ler a palavra de Deus, deve começar a pedir a Deus que lhe dê uma orientação para que você encontre uma pessoa dentro da igreja, para que você tenha um namoro que seja santificado, onde você se relaciona com a família da sua namorada, você que é namorada, em que você se relaciona com a família do seu namorado, em que vocês têm a chance de crescerem juntos, pensarem a construir uma família juntos. E você que é pai e mãe de algum jovem que tem essa idade de 18 a 19 anos, deve pensar em ajudar o seu filho, a sua filha, trazendo orientação para que eles possam estabelecer essa união, de forma que exista o apoio de vocês. Agora, o ideal é seguir o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo diz assim: Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. 2. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. 4. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Versículo 5. Que os dois não se neguem um ao outro,
a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Versículo 6: Eu não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. 7. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. 8. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. 9. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Versículo 10. Para os que já estão casados, tenho um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Versículo 11. Porém, se ela se separar, que não case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. 13. Se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Versículo 14. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. 15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, nesses versículos que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala claramente a respeito dos solteiros e fala claramente que existe imoralidade sexual. Nós estamos vivendo dias em que adolescentes de 11 anos estão engravidando. Existem muitos relatos de gravidez precoce. E por que isso acontece? Por causa da imoralidade sexual. Existe muita divulgação de conteúdo sexualizado. Qualquer novela, qualquer filme, qualquer programação que esteja disponível apresenta pessoas com roupas curtas, com roupas sensuais, e muitas vezes os jovens estão sendo atacados por isso. E é por essa razão que é tão importante que os pais tenham esse entendimento e tragam o conhecimento a respeito desses assuntos para os seus filhos. Ensinar os filhos a terem domínio próprio para que possam se dedicar à oração, para que possam ter comunhão com Deus por meio do jejum, da oração, da leitura da palavra, da participação de células e grupos de estudo da mensagem e a capacitação para não assistir programação sem uma avaliação anterior do que vai assistir, prestar atenção naquilo que está assistindo, são prevenções que o jovem deve tomar para que possa fazer a escolha certa. Mas é necessário pensar em um casamento. Não fique esperando que Deus vai dar um casamento a você. Tem pessoas que falam assim: vou esperar em Deus porque quando for a hora Deus vai preparar a pessoa. Deus não prepara casamento. Ele deixou a sua palavra para nos orientar que
O homem e a mulher, em um determinado momento, sentirão vontade de ter uma pessoa em razão da necessidade sexual, da necessidade de relacionamento conjugal, da necessidade de formar a própria família. Mas o mundo hoje diz: você pode ter sexo casual. Você pode, durante a sua mocidade, ficar com vários homens. Você que é jovem pode ficar com várias mulheres. E depois, quando você estiver mais velho, você decide se você quer casar ou se você não quer casar. Não siga por esse caminho e não siga por esse conselho. O conselho bíblico é que é necessário que o homem tenha sua mulher e que a mulher tenha o seu marido. Se você sente essa necessidade, então você deve dizer aos seus pais: eu quero me casar. E ao mesmo tempo que você diz que você quer se casar, você já deve procurar uma forma de conseguir os seus recursos financeiros. Então você deve procurar fazer treinamentos e cursos na área de finanças para que você possa ser uma pessoa que ensina sobre finanças. Existem vagas de estágio nessas operadoras financeiras. Você deve procurar alguma atividade que no futuro você vai conseguir prosperar para cuidar de todos os gastos de uma família. Então você deve pensar, deve procurar saber a respeito de formas de realizar o financiamento do seu imóvel, formas de aquisição de um terreno. Estude sobre como comprar um imóvel em leilão. Talvez você não saiba, mas um imóvel que custa R$ 250 mil pode ser comprado pela metade do preço se você compra no leilão. E existem condições no leilão que são mais favoráveis do que o financiamento convencional, do que o financiamento normal. Então, procure informações sobre isso. Essa questão do leilão se aplica para todos. Todos. Talvez você está querendo comprar uma casa e está pensando: como que eu faço isso? Então procure na internet como adquirir um imóvel em um leilão. Procure alguém da sua igreja que tenha formação e que possa ajudar você nisso. Algum corretor que mexe com isso, que seja da sua confiança, algum advogado que mexe com isso, que seja da sua igreja e que seja da sua confiança e que possa lhe dar orientação. Procure outras pessoas da sua igreja que possam ajudar você com isso. Então, o texto de hoje fala sobre essa questão de buscar um casamento. Você que é pai, você que é mãe, não faça esse desserviço para o seu filho e para a sua filha, de oprimir para que eles não se casem, porque pode ser, dependendo do seu filho ou da sua filha, que quando ele chegar lá, depois de conquistar tudo, que ele esteja emocionalmente incapacitado para ter uma vida sentimental abençoada. Mas existem pessoas que se casaram mais tarde, fizeram a faculdade, compraram as coisas e depois se casaram muito bem. Isso, eu não digo isso, que você deve deixar o seu filho até os 30, 35 anos para que ele se case depois, como se isso fosse algo ruim. Vai depender do seu filho e da sua filha. Há pessoas e pessoas. Há pessoas que conseguem tranquilamente viver uma vida de oração e de estudo sem nenhuma preocupação com relação a isso. Deve-se prestar atenção ao comportamento do seu filho e da sua filha e ver como é que cada um é. E deve-se verificar se o filho e a filha têm uma necessidade muito intensa por sexo e cada pessoa é diferente de outra pessoa, então é melhor que você apoie e que você ajude o seu filho a ver alguém da igreja, você ajude a sua filha a ver alguém da igreja que seja uma pessoa que pode ser o seu genro e a sua nora e que você apoie e ajude nisso.
porque é melhor que você esteja nesse processo de auxílio para os seus filhos do que eles se percam em sexo casual e depois fiquem desviados do caminho do Senhor. Então isso é uma questão de avaliação pessoal. E vocês que são casados devem fugir do adultério e da prostituição e valorizar o marido e a esposa que você tem para que você mantenha-se firme no Senhor. Essa é a recomendação de Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 é um capítulo que fala exclusivamente sobre esse assunto, sobre imoralidade sexual, que você deve fugir daquela colega de trabalho, daquela colega de faculdade, que muitas vezes aparece na sua frente como uma pessoa sensual que traz prazer no seu beijo e na sua intimidade, mas que depois vai trazer amargura. Que você escape disso e que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada pessoa que assistiu esse vídeo e peço que o Senhor dê sabedoria para esse pai e para essa mãe com relação aos seus filhos que são adolescentes e jovens e que o Senhor também dê sabedoria para os adolescentes e jovens, para que eles possam ser educados nos teus caminhos, para que possam ter a sabedoria de aguardar o tempo certo, para que possam ingressar em um relacionamento conjugal e matrimonial. Peço que o Senhor venha dar revelação e do conhecimento do Senhor, porque a tua sabedoria é que traz a resposta certa para cada pessoa, para cada família. E que o Senhor abençoe também os que estão casados, derramando sabedoria para que essa esposa aprenda como amar o seu marido e que esse marido aprenda como amar a sua esposa de maneira eficaz, de maneira que a relação possa ser produtiva para o teu reino, frutificando com obras de justiça e também com pregação do teu reino e do seu evangelho nas pessoas da vizinhança, nas pessoas que trabalham com ele e com ela, nas pessoas que estudam com ele e com ela, e que o Senhor venha abençoar e prosperar os caminhos de todos. Se existe alguém que está pensando no divórcio, eu peço que o Senhor agora entre com o teu socorro e que o Senhor venha colocar sábios conselheiros para que possam ajudar o teu povo, para que consigam passar por cima dessa situação e continuar avançando no teu reino para a glória do teu nome. Confirma essas bênçãos e vitórias sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, preste atenção na sua relação e fuja da mulher imoral, e você que é mulher, fuja também do homem que é imoral. Porque o texto que nós lemos fala da mulher imoral, mas também existe o homem imoral, aquele que chama a sua atenção, que parece sedutor e que parece que é uma boa decisão, mas que no final vai levar você para a desgraça e para a ruína. Tenha domínio próprio. Siga orando e pedindo sabedoria do Espírito Santo para discernir as coisas. Fuja daquelas pessoas que passam de relação em relação, porque a tendência delas, quando ficarem com você, é que você seja apenas mais uma pessoa que vai passar no caminho dele e no caminho dela. E busque pessoas que temem ao Senhor, porque se a pessoa teme a Deus, ela vai levar esse respeito a Deus em toda a sua vida. Deus abençoe o seu dia, com a graça e paz de Cristo. Amém.